Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e neste sábado, bora de pré-jogo, amanhã domingo, Santos e Ceará, Ceará e Santos se enfrentam 8h30 da noite pela 8ª rodada do retorno, a 27ª rodada, ainda que o Santos tenha um jogo atrasado. Jogo no Castelão, jogo de 6 pontos, mais um jogo importante e difícil para o Santos, que é o porteiro da zona de rebaixamento. Estamos com a chave na mão, a 3 pontos do Vitória, que na última rodada venceu o próprio Ceará. Então o Santos se encontra numa situação difícil. O desempenho do time melhorou, o Vojvoda está invicto, são 5 jogos sem perder, 4 empates e 1 vitória. Mas o Santos tem perdido chances claras, tem vacilado, tem cedido gols bestas, e é por isso que, apesar da melhora com a bola nos pés, o Santos não tem subido na tabela. E enfrenta um adversário difícil, que está melhor colocado do que nós, e que na última rodada perdeu. Bora falar sobre prováveis escalações, informações da partida, que aliás será transmitida exclusivamente, com exclusividade, pela Amazon Prime Video. Então, se você tem o Prime Video, você pode assistir, mas nós sabemos que hoje as pessoas que não têm alguns serviços de assinatura sempre dão um jeito de assistir. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, não estou fazendo apologia a nada, mas a gente sabe que as pessoas dão um jeito de assistir. E amanhã, assim que acabar a partida, se tudo der certo, se Deus nos permitir, vamos com a nossa live pós-jogo por volta das 10h30 da noite. Você é o meu convidado. Beleza, gente? Bom, primeiro disclaimer que eu queria fazer, primeiro aviso que eu queria dar para vocês, eu estou gravando esse vídeo 11h40 da manhã do sábado. Não temos ainda nenhuma provável escalação das duas equipes, não pelo menos que eu tenha encontrado, mas agora durante todo o resto do dia de sábado, eu tenho um compromisso com a minha esposa, vou ficar longe de casa e eu só tenho este momento para gravar o vídeo. Então, eu estou falando isso porque eu sei que os inscritos, a maioria dos inscritos aqui do nosso canal sabem que o vídeo de pré-jogo não tem a gente não tem o intuito aqui de cravar a escalação, mas às vezes as pessoas que não conhecem o nosso trabalho aparecem comentando: ah, você falou que ia jogar o fulano e ele não vai jogar. Então é só para te deixar atualizado de que eu estou gravando esse vídeo na manhã de sábado, porque é o único momento que eu tenho, tá bom? Antes das prováveis escalações, dizer que quem apita o jogo é Anderson Daronco. Então você aí, torcedor santista, você torcedor do Vozão. Aliás, se você for torcedor do Ceará, muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se inscreva também. Os santistas que não conhecem o nosso trabalho, se inscreva. Nós já passamos dos 13 mil inscritos, agora a próxima meta são 15 mil. E quando nós chegarmos a essa marca, haverá um sorteio de uma camisa oficial do Santos que você, inscrito, pode ganhar de graça. Você não paga nada e recebe na sua casa. Fechado? Bom, Anderson Daronco apita o jogo, um juiz que eu considero fraco, um juiz que eu considero atrapalhado, que picota o jogo. Então, santista, torcedor do Ceará, tome aquele chazinho de camomila, aquele suquinho de maracujá, porque a gente vai precisar de uma dose extra de paciência, tá bom? Vamos passar aqui rapidamente pela tabela, porque Santos e Ceará estão separados por 4 equipes. Né? O Ceará é o 11º, o Santos é o 16º, mas o Santos tem 28 pontos e o Ceará tem 31. O Ceará tem 8 vitórias e o Santos tem 7. O Santos dificilmente ultrapassará o Ceará, mesmo em caso de vitória, porque ainda que o Santos iguale o número de pontos, iguale o número de vitórias, o Ceará tem -1 de saldo e o Santos tem -10. Então o Santos teria que tirar 9 gols de diferença. Teria que vencer o Ceará por 10-0. E cá entre nós, isso não vai acontecer. Mas é um jogo de 6 pontos, porque o Santos se aproximaria de um rival que está na boca da primeira página da tabela. Então, esse jogo é importante para o Santos também por isso. Outros jogos da rodada, que eu acho que é importante destacar para quem está assistindo esse vídeo. Deixa eu pegar aqui a minha anotação. Nós temos Fluminense e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que tem 29 pontos, 1 ponto a mais do que o Santos. Esse jogo será no Rio de Janeiro. Nós temos também Internacional e Botafogo. O Internacional tem 1 ponto a mais que o Santos. Está na 15ª colocação. Esse jogo será no Beira-Rio. Teremos também Corinthians e Mirassol na casa do Corinthians. O Corinthians tem 30 pontos, é outra equipe que pode ser ultrapassada pelo Santos. O Mirassol que está com
43 pontos na quinta colocação. E os últimos 2 jogos que eu destaco, Vasco e Vitória, que se enfrentam em São Januário. O Vasco tem 30 pontos, o Vitória tem 25. Esse é um jogo em que o santista tem que torcer por um empate. A mesma coisa, Juventude e Fortaleza, jogo em Caxias do Sul. Um empate é bom, porque o Juventude tem 23, não se aproximaria do Santos, e o Fortaleza tem 21, também não chegaria perto do Santos, tá bom? Esses são esses são os jogos da rodada, e é aquela hora de você cruzar os dedos, ligar o secador para o Santos tentar fazer a sua parte, né? Rodada passada, a rodada foi maravilhosa. O Santos dependia única e exclusivamente dele e acabou perdendo pontos dentro da Vila Belmiro diante do Grêmio, tá bom? Antes das prováveis escalações, uma última rodada de informação. O Ceará é o 14º mandante, não tem uma campanha assim tão avassaladora jogando nos seus domínios. São 12 jogos com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Santos também, convenhamos, não é um visitante indigesto. O Santos é o 13º visitante. 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas nesses 13 jogos. Como eu já disse, o Santos tem 5 jogos de invencibilidade, 1 vitória e 4 empates com o Juan Pablo Vojvoda. E o Ceará perdeu na última rodada para o Vitória por 1-0, e nos últimos 10 jogos o Ceará tem 2 vitórias, 4 derrotas e 4 empates, tá bom? Então o Ceará também não vem numa fase tão boa assim, mas eu julgo ser um time bem treinado pelo Léo Condé, é um time de marcação alta, é um time com jogadores de beirada bastante rápidos, que tem o Pedro Raul, uma peça importante para o seu desenvolvimento das suas jogadas, tá bom? E vamos dar sequência aqui no nosso vídeo, indo para os campinhos. Vocês sabem, eu gosto de trazer as escalações no campinho, então eu vou tirar aqui na tela para vocês, porque o Santos tem uma dúvida na zaga e pode ter uma novidade, pelo menos no segundo tempo, no meio de campo. André, por que a dúvida na zaga? Eu vou te explicar. Alexis Duarte, que foi titular nas 2 últimas partidas contra Grêmio e Red Bull Bragantino, foi convocado pelo Paraguai para os amistosos da data FIFA da próxima semana. O Santos joga contra o Ceará nesse domingo e depois só volta a campo no dia 15 de outubro contra o Corinthians. Nesse meio tempo haverá a data FIFA. As eliminatórias já acabaram, mas as equipes estão fazendo amistosos mundo afora, tá bom? O Brasil fará amistosos na Ásia e o Paraguai também fará. O Paraguai que vai disputar a Copa do Mundo. Então a dúvida é justamente essa. Já que o Alexis Duarte não joga contra o Corinthians porque estará com a sua seleção, ele é mantido ou o Adonis Frias volta ao time titular para já ir se adaptando, né, se entrosando novamente com os companheiros de equipe? Essa é a dúvida. E no meio de campo, o Santos pode ter Gabriel Bontempo de volta. Se não entre os titulares, pelo menos como opção no banco de reserva. Ontem, sexta-feira, o Bontempo treinou com bola sem limitações e pode estar à disposição. André, por que você está dizendo pode? Porque, como eu disse, eu estou gravando esse vídeo na manhã de sábado, nós ainda não temos a informação dos jogadores que foram relacionados, mas é uma escolha do Vojvoda. Se ele já leva o Bontempo para o jogo, ou se o Bontempo continua treinando para melhorar sua condição física, para estar 100% ou mais próximo disso contra o Corinthians depois da data FIFA. Mas, segundo o Fábio Sormani, o Santos deve vir com a equipe, o mesmo time do jogo contra o Grêmio. Sendo assim, a provável escalação do Santos tem Brazão, Mike, Alexis Duarte, pode ser o Adonis, Luan Pérez e Escobar, Schmidt, Barreal, Zé e Roleiser, Guilherme e o recém-chegado, bastante esforçado e que tem 2 gols nos últimos 2 jogos, Lautaro Dias. O Ceará, por sua vez, pode ir a campo com Bruno Ferreira no gol, Fabiano Souza na lateral direita, o capitão e veterano zagueiro Marlon, ou Matheus Vitor aqui, William Machado, bom zagueiro canhoto, e o Matheus Bahia, Dieguinho, que cumpriu suspensão na última partida, Richardson, e o Lourenço, que joga mais avançado, ele é um volante, mas que tem jogado mais avançado aqui pela faixa central, aberto pela esquerda, o Pedro Henrique, que fez gol contra o São Paulo no Morumbi há 2 rodadas, Galeano, jogador veloz aqui pela ponta direita, e o centroavante Pedro Raul, aqui no comando do ataque do Vozão. Algumas informações, gente. Dos 22 gols que o Ceará marcou no Campeonato Brasileiro, 15 saíram a partir de jogadas aéreas. E dos últimos 19 desses 22, 14 saíram dessa forma. Então o Santos precisa prestar atenção nas bolas aéreas. Seja em faltas laterais,
com Marlon, William Machado e principalmente o Pedro Raul, seja em bolas alçadas à área a partir das beiradas do campo. O Pedro Raul vem de um período aí sem fazer gols, chegou a ficar 8 partidas sem marcar um gol, mas é o jogador que o Ceará busca nos cruzamentos, até na saída de bola. Eles têm uma jogada bastante característica, que é o Pedro Raul saindo aqui para ser alvo dessa bola longa, para fazer uma casquinha, porque o Galeano corre mais que notícia ruim, a mesma coisa que o Pedro Henrique. Então o Ceará tem esse costume de ter essa bola longa buscando o Pedro Raul, para ele sustentar, para ele fazer uma casquinha, e quando a jogada chega aqui pelos lados do campo, Fabiano apoia bem, acho até que o Matheus Bahia apoia um pouco melhor do que ele, quando essa bola chega pelos lados do campo, cruzamentos buscando o Pedro Raul. Então o Santos precisa prestar atenção nisso, porque é uma jogada muito forte mesmo do Ceará. Outra questão que o Santos precisa prestar atenção, minha gente, é a marcação-pressão, tá? O time do Léo Condé marca pressão, é um time bastante intenso. Eu não vou conseguir colocar as imagens na tela aí para vocês, mas o que eu queria destacar é, contra o Vasco da Gama e também no clássico contra o Bahia, o Ceará, contra o Vasco, saiu o gol. O Vasco sai jogando, né? É uma bola em que o Vasco recupera, e sabe quando você atrasa a bola para o goleiro? E aí, para você recomeçar a jogada, no que a bola vai para o goleiro do Vasco, Léo Jardim, você vê vários jogadores do Ceará avançando a marcação. O volantão do Vasco recebeu a bola de costas pressionado, foi devolver a bola para o zagueiro e devolveu curta. O atacante Paulo Baia pegou a bola e fez o gol. Na verdade, ele chuta, né? O Léo Jardim defende e alguém ali, eu não me lembro agora quem fez o gol, aparece no segundo pau só para empurrar para o gol. E contra o Bahia, um lance parecido. O zagueiro Ramos Mingo foi tocar uma bola para o goleiro Ronaldo, e o volante do Bahia foi pressionado. O Vina, que era do Ceará, foi para o mundo árabe, agora está de volta, bate a carteira do jogador do Bahia, avança, sai livre. Era 49 minutos do segundo tempo, o jogo ia até 50, o Vina chuta, a bola bate na trave. Então o Santos também precisa ficar ligado com a marcação-pressão do Ceará, porque é um time que faz isso e faz muito bem. Já gerou gols, inclusive, em jogos recentes. Tá bom? E aí do lado do Santos, gente, o Santos pode levar a vantagem da seguinte forma. O Ceará sofreu 20 gols no campeonato. E desses 20, 13 também foram a partir de jogadas de bola aérea. O Marlon tem uma estatura relevante, mas quais são algumas jogadas que mais levam perigo ao gol do Ceará? São os cruzamentos buscando o segundo pau, o chamado lado oposto. Então, por exemplo, a bola está aqui com o Mike, ele cruza essa bola entre o zagueiro e o lateral, né? Porque aí, quando a bola está aqui desse lado, o zagueiro fecha, né? Geralmente, e aí, nesse espaço que fica entre os dois jogadores, ou até mesmo quando o lateral fecha e alguém de estatura maior busca essa bola nas costas, o Ceará acaba levando perigo, levando alguns gols assim. Então, o Guilherme fez um gol de cabeça contra o São Paulo assim, explorando a sua diferença de estatura para o lateral Mailton. O Lautaro Dias é um jogador que tem ganhado alguns duelos por cima. O Santos, inclusive, muitas vezes busca ele para fazer essa casquinha, para fazer coisa do tipo. Então, eu acho que o Santos pode explorar isso nessas bolas alçadas na área, não entre os zagueiros, mas buscando o segundo pau, especialmente o espaço compreendido entre o zagueiro e o lateral. Também é importante nesse tipo de jogada, até mesmo para confundir a marcação, né? Ter o elemento surpresa. O Zé Rafael jogou pra caramba contra o Grêmio, também surgindo como elemento surpresa. Então, infiltrando, porque aí você acaba fazendo com que o zagueiro divida a atenção. Quem eu marco? Quem eu marco? E aí, às vezes, isso confundindo a marcação, pode sobrar alguém. No mais, gente, eu espero que o Santos mantenha a sua postura de tentar se impor mesmo fora de casa, né? Jogando como visitante, como fez contra o Atlético Mineiro, e que o Santos possa controlar o jogo, manter a posse de bola. Vai ter de novo uma provável situação de maioria no meio de campo. Vocês conseguem ver aqui, ó, os 4 jogadores de meio de campo do Santos contra esses 3 jogadores do Ceará, Richardson, Lourenço e Dieguinho, tá? Então o Santos precisa manter a posse de bola, trocar passes por baixo para que possa ter condição de dominar o jogo.
e aí que o Vojvoda, em sendo necessário, que faça trocas cirúrgicas. Está precisando de volume pelos lados do campo? Você tem Souza, você tem o Igor Vinícius, você pode vir a ter o bom tempo caso venha a ser relacionado para não desfazer o sistema de 4 jogadores de meio de campo. Ficou provado contra o Grêmio que enquanto o Santos tinha superioridade no meio de campo, o Santos conseguiu controlar as ações. Na medida em que sai o João Schmidt e entrou o Tiquinho, o Santos esvaziou o meio de campo e o Grêmio cresceu na partida. É um jogo difícil, jogar no Castelão contra o Ceará, estádio fatalmente estará lotado, nunca é fácil, mas o Santos precisa voltar a se afastar da zona de rebaixamento, porque a situação não é nada boa. Até porque seria muito bom ir para essa pausa de data FIFA com 3 pontos na sacola, com a moral lá em cima. Já pensou? O Santos podendo terminar a rodada na zona de rebaixamento, quem sabe, e depois ter um clássico contra o Corinthians? Seria uma semana sem jogo de pressão para o Vojvoda, então precisa somar pontos. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O Santos não volta para a zona de rebaixamento, porque mesmo que o Vitória iguale o número de pontos, o Santos tem 7 triunfos e o Vitória tem 5. Se o Santos perder, o Vitória ganhar, o Vitória vai a 6. Mas ainda assim, ficaria igual em pontos. E a situação ficaria ainda pior. Beleza? A gente volta amanhã com a nossa live pós-jogo, por volta das 10h30 da noite, e você é o meu convidado para participar. Deixe seu like se gostou desse vídeo, se inscreva se for novo por aqui, comente, compartilhe, arrisque um palpite, hype esse vídeo, torne-se membro do nosso canal, porque aqui no canal Filho de Peixe, o torcedor santista tem vez e voz. Ótimo sábado, se cuide, fique com Deus, um abraço e até mais.